E isso foi mais ou menos quando eu tinha 12, mas quando eu tinha 16, eu e minha mãe, a gente enfrentou um momento muito difícil, foi que a gente chama de deserto, né? A gente enfrentou um deserto muito grande. E nesse momento foi o momento em que eu conheci Jesus, assim. Eu já estava conhecendo ele num processo, mas nesse momento ele pegou e me puxou da superfície e falou assim, agora você vai mergulhar fundo. Que o deserto nos leva para isso mesmo. Muito fundo. Eu aprendi tanto sobre Deus nesse deserto. Aprendi a depender dele. Aprendi a enxergá-lo como meu pai. Foi um momento que eu e minha mãe, a gente passou de muita dificuldade financeira. Então, eu lembro de uma vez que eu acordei e falei assim, o que a gente vai almoçar hoje? Ela falou, não tem. Mas Deus vai prover. Deus vai prover, amém. Vamos depender dele. Mas de quem? De onde? A gente não sabe. E vocês vivem já numa realidade que é mais difícil no Brasil, que é no norte do país. Sim. E aí, nesse dia, especificamente, eu fui orar. Falei, Senhor, quero almoçar hoje. E aí, chegou a hora, passou a manhã, né? Chegou a hora do almoço, alguém bateu na porta. Um primo meu que eu não via há muito tempo, que não costumava visitar, com frango assado na mão. Falei assim, vim visitar vocês, vim almoçar contigo hoje. Uau. Por quê? Assim, porque Deus trouxe. Sim. Então, sabe, esses momentos de deserto, a gente aprende a depender de Deus no escuro, sabe? Você não tem garantia, você não tem o entendimento de como vai acontecer, mas você sabe que vai. Por quê? Porque ele prometeu, sabe? Então, são inúmeras experiências. E tudo a gente acaba colocando, sabe? Colocando ali, quando eu coloco o Senhor agindo de uma forma invisível na história, não é porque eu ouvi falar que ele age assim, porque eu vivi isso. Sim. Existe um louvor muito conhecido que diz assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É. E é nesses momentos de dificuldade que nossa fé realmente ela é provada. Sim. Quando está tudo bem, a nossa fé é menos provada. Mas é no momento da dificuldade que a gente tem que exercer essa fé e realmente colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor. Exatamente. Você mora só com a sua mãe hoje? Como é? Só você é filha única? Sou filha única. Então eram vocês duas ali nessa dificuldade. Nós duas enfrentando um deserto. Mas assim, depois que a gente aprendeu a amar Jesus, no deserto a gente louva. Ah, não tem nada para comer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem ele é suficiente. Isso foi uma coisa que eu aprendi, sabe, ao longo da minha vida. O Senhor é e sempre vai ser suficiente. Sim. Então, tem coisas que a gente deseja, tem coisas que a gente sonha, tem. Mas se não tiver, ele continua sendo suficiente. Porque o que importa é a eternidade, né? Tudo que a gente vive aqui, a gente tem uma noção limitada do tempo. Então, a gente sofre, a gente deseja coisas, mas tudo é temporário. Mas a eternidade, o próprio nome já diz eternidade. Então, se você tem a eternidade garantida, o que vier nessa vida é lucro, né? Quando o apóstolo Paulo escreve que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão gerando para nós uma glória que durará eternamente. Então é isso que a gente tem que estar com a nossa esperança, é a eternidade. Sim. E é uma mudança de mente, né? Sim. Quando a gente entende que a gente não vive para ser feliz ou para alcançar os nossos objetivos, a gente vive para se tornar mais parecido com Cristo, para que quando a gente chegar lá, a gente possa viver num ambiente, né? Como o C.S. Lewis fala, se a pessoa ali que ele fala que o nosso coração ele vai mudando a partir das decisões que a gente toma e ele vai se tornando mais celestial ou mais infernal, né? Sim. Então, nossa vida inteira é um processo que vai nos tornar mais parecidos, mais cidadãos do céu. Então, quando a gente enxerga as nossas circunstâncias sob a lente do nosso propósito, sem enxergar, eu vou passar por uma tristeza, por uma dificuldade, mas isso vai me aproximar de Deus, isso vai me tornar mais parecido com Cristo, isso vai gerar em mim um testemunho que vai poder alcançar outras pessoas, e aí aquilo não torna menos problemático o problema, né? Mas torna mais leve de enfrentar, porque você sabe que o problema é temporário, mas o testemunho vai ser eterno, o impacto vai ser eterno, né? E a gente não tem dimensão do que Deus pode fazer. É verdade.